Olá, eu sou o Henrique, você está no canal Arte Viral. Esse é um canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre a mitologia nórdica. Mas antes é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. E se você se interessa em como o culto a Odin influencia na pop art, esse vídeo é para você. Existe uma parte do planeta onde vulcões se encontram com imensos glaciares de gelo eterno. Esta região ao norte da Terra veio a se chamar Escandinávia, a terra das tribos nórdicas. A estrutura mitológica nórdica construía um tipo diferente de religião, pois as estruturas não eram criadas por deuses, mas sim pelos contadores de histórias polares, os chamados bardos. As sagas são uma grande fonte da mitologia nórdica escrita. Elas são histórias épicas e podem ser divididas em 3 categorias diferentes: as sagas dos reis, as sagas familiares e as sagas heróicas ou legendárias. Além das sagas, as principais fontes de conhecimento mitológico nórdico são os Eddas, que se dividem no Edda em prosa e no Edda poético. A mitologia nórdica, que também é chamada de paganismo ou culto às forças e medicinas da natureza, nos conta que no início havia o nada e uma eterna escuridão atemporal. Esse grande vazio era chamado de Ginnungagap. Ele foi lentamente se polarizando ao longo de milênios e dando início à criação de 2 mundos totalmente opostos. Enquanto um dos mundos ardia nas chamas eternas de vulcões e rios de lava e fogo e se chamava Muspelheim, o outro mundo era totalmente coberto por geleiras eternas e sombrias. Esse mundo se chamava Niflheim. Esses 2 mundos foram lentamente se aproximando ao longo de milhares de anos. Na medida em que o frio aumentava em Niflheim, uma gigantesca coluna de gelo ia crescendo. Ela crescia rapidamente e ia em direção às tempestades de fogo ardente de Muspelheim, do outro lado do cosmo. Essa coluna enorme de gelo que aumentava sem parar, em determinado momento chega muito próximo das chamas e bem lentamente entrou num processo de derretimento. De dentro dela surge com o degelo um enorme gigante denominado Ymir, que estava hibernando dentro desta coluna polar. Além de Ymir, surgiu também uma grande vaca, de nome Audhumla, e de suas tetas escorriam 4 rios de leite que alimentavam Ymir. Essa vaca se alimentava lambendo gelo e de outro grande bloco congelado surgiu uma outra criatura, um gigante denominado Buri, e que foi o progenitor dos deuses. Porém, o calor continuava a aumentar e Ymir então começou a suar. Das gotas de suor que caíam, nasciam outros gigantes. Um dos filhos de Ymir, chamado de Bor, dá origem a Odin, o deus dos deuses, e seus 2 irmãos. Odin e seus irmãos não estavam satisfeitos com o grande vazio, pois ainda não havia sido inventado nem o céu, nem a terra, nem os mares e nem as florestas. Os deuses decidem que algo deveria ser feito e que só a morte de Ymir poderia dar origem ao mundo como o conhecemos. Assim, os deuses atacam e matam o gigante Ymir, destroçando seu corpo em pedaços. Do sangue de Ymir foram feitos os oceanos, da carne de Ymir foi feita a terra firme e de seus grandes ossos que foram empilhados se originaram as cadeias de montanhas. Na carne de Ymir havia pequenas larvas e delas surgiram os anões, que deveriam assim viver debaixo da terra. Também aí surgiram os nobres elfos, que deveriam morar em Alfenheim, o reino dos elfos. Após moldarem a terra, conhecida como Midgard, os deuses achavam que este não poderia ser um lugar desabitado, então ao verem 2 troncos à beira do oceano, decidiram que deste material criariam o homem e a mulher. Eles esculpiram os olhos, as orelhas e a boca, assim os humanos poderiam ver, ouvir e falar.
todos os outros seres humanos saíram deste primeiro casal. Por fim, os deuses criaram o reino de Asgard, que seria o reino dos deuses, e assim teve início o reinado dos deuses sobre o mundo. Na mitologia nórdica, se acreditava que a Terra era um enorme disco liso e com uma gigantesca árvore no centro, denominada Yggdrasil. Todos os mundos criados pelos deuses ficavam nessa enorme árvore. As suas raízes eram tão profundas que alcançavam todos os 3 mundos longínquos do subterrâneo, que eram Jotunheim, o reino dos gigantes Jotuns, Niflheim, que corresponde ao reino do gelo e do frio, e Helheim, onde moram os deuses subterrâneos dos mortos que morrem sem glórias. Acima desses 3 reinos profundos fica Nidavellir, o reino dos anões, que são pequenos seres extremamente fortes e dotados de muita experiência na construção de objetos mágicos, como o martelo de Thor. Logo acima do reino dos anões ficava Midgard, a terra dos humanos. Este mundo era cercado por uma gigantesca muralha para proteger seus habitantes. Logo acima ficava Alfenheim, o mundo dos elfos da luz, que eram seres mágicos dotados de extrema beleza. Já Muspelheim é o reino do fogo e onde moram os gigantes de fogo. Vanaheim é onde mora o deus Njord, o deus protetor dos navegantes. Por fim, na parte mais alta de Yggdrasil ficava Asgard, o reino dos deuses. Asgard corresponde aos mundos superiores e aos céus, onde Odin reina soberano. É lá também que fica o Salão Valhalla, ou o Salão dos Mortos. Esta é a residência dos deuses e para onde as valquírias levavam os guerreiros que morriam em combate. Asgard se conectava com os outros mundos através de uma gigantesca ponte denominada Bifrost, e que era, na realidade, um lindo arco-íris. Além do mito de criação e diferentemente da maioria das mitologias, a mitologia nórdica ainda apresenta um sublime mito de fim do mundo, que se chama Ragnarok. Ragnarok é o destino final dos deuses. A batalha de Ragnarok acontece no Midgard, resultando no fim do mundo e na destruição total dos deuses nórdicos, dos heróis, dos gigantes e dos monstros. Na mitologia nórdica, os deuses não são eternos. Apesar de os mitos nórdicos não serem eternos, toda a sua construção busca valorizar o reino dos mortos e propor um encontro com os antepassados numa última batalha, onde o caos voltaria a reinar antes de um novo recomeço. Por ser repleta de seres mágicos e ainda composta de muito humor e grandiosidade, a mitologia nórdica foi e ainda é fonte inspiradora para muitos artistas, escritores e cartunistas. No universo Marvel, o panteão nórdico e os elementos relacionados a ele formam uma grande parte das histórias. Thor, em especial, foi um dos super-heróis mais queridos. Odin, Thor e Loki e diversos outros seres e lugares da mitologia nórdica têm papéis recorrentes nas histórias em quadrinhos de Sandman, de Neil Gaiman. J.R. Tolkien criou o Hobbit e posteriormente construiu uma nova mitologia baseada no panteão nórdico nos seus livros O Senhor dos Anéis. A mitologia nórdica reflete o respeito às forças da natureza e o sublime ligado ao gelo, aos vulcões e aos mares, bem como a busca pela glória de vencer ou perder honrosamente as batalhas do infinito jogo da vida. E esse foi o nosso resumo animado da semana. E se você gostou, clique em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve.